lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre A Mulher na Janela, que estreou nessa sexta-feira, dia 14, na Netflix, e tem a Amy Adams como protagonista do filme, que tá incrível. Inclusive, gente, já adianto vocês que eu gostei muito desse filme, e justamente por isso eu quero falar de todos os detalhes dele, porque assim, além do filme ter uma história surpreendente, ele também tem vários detalhes que complementam muito essa experiência com o filme, e eu quero falar deles aqui, e justamente por isso o vídeo vão ter spoilers, porque eu quero me aprofundar bastante nisso. Então já fiquem avisados, mas não deixem de assistir ao filme e depois assistir esse vídeo aqui no canal. Então, para não perder nenhum conteúdo do canal, se inscreve e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes, e entrevistas muito legais. E já adianto vocês que sim, temos entrevista com Amy Adams e Joe Wright, que é o diretor do filme. Eu não podia estar mais feliz, então, ó, sério, se inscreve aí no canal que tem muita coisa legal que sai aqui. A gente acompanha a história da Anna Fox, que é agorafóbica. Agorafobia, pra quem não sabe, é justamente a pessoa que tem medo de ir pra lugares abertos ou sair de casa, e por isso a gente acompanha a protagonista retraída em casa, e quando uma pessoa agorafóbica sai de casa, ela pode ter ataques de ansiedade ou ataques de pânico, que é bem o que a gente vê no momento ali do Halloween, e por isso ela desmaia. E justamente por ficar bastante em casa, ela acaba observando bastante os seus vizinhos da janela. E em uma certa noite, ela acaba presenciando um assassinato na casa dos vizinhos que se recém-mudaram, os Russell. E aí, a partir disso, a gente acompanha os desdobramentos e também conhece mais a fundo todos os personagens que fazem parte dessa história. O filme é baseado no livro de mesmo nome, escrito pelo A.J. Finn, e eles conseguiram reproduzir muito bem as reviravoltas do livro. A gente tem 3 momentos importantes aqui no filme, que é justamente o momento do assassinato, depois a descoberta que a família dela na realidade tinha morrido, e depois que no final das contas o verdadeiro assassino era o Ethan. Eu gosto muito como eles trabalham essa narrativa do filme, em que a gente vai descobrindo aos poucos os desdobramentos dessa história, e a gente acompanha esse filme da perspectiva da Anna, tanto que a gente vai descobrindo as coisas conforme ela vai descobrindo. A Anna, ela não é necessariamente confiável, né? Porque a própria personagem da Julianne Moore, a Kate, que a gente descobre depois que a Kate, ela chega a chamar a atenção da Anna, falando que ela não deveria tomar bebida enquanto ela tomava os remédios para agorafobia dela e ansiedade e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, o filme trabalha com elementos que fazem com que a gente compre a narrativa dela, como por exemplo, o brinco da Kate, o desenho dela, e depois a gente acaba descobrindo que tudo realmente era real. Todo mundo tava falando a verdade, inclusive o próprio Alistar tava falando a verdade, quando eles estão discutindo sobre ela ter conhecido a Jane ou não, e aí a Anna confronta ele falando que ele apareceu lá na casa dela perguntando se ela tinha conversado com a família. Ele fala, não, eu só vim procurando o Ethan, e de fato quando a gente revê a situação, ele só tava procurando o Ethan mesmo. Então no final das contas todo mundo tava falando a verdade, mas realmente foi um desencontro de informações. Então é muito legal como tudo isso é construído. E assim, né, gente, Amy Adams tá simplesmente espetacular nesse filme. Eu não posso deixar de falar do momento do monólogo dela, quando ela tem a descoberta da morte da família. Toda a cena em plano sequência, a construção da cena é muito bonita, com o carro ali no meio da sala. E também eu gostei muito da caracterização dela. A gente tem caracterizações dela muito marcantes. O momento em que ela tá vivendo o trauma dela, que ela tem a agorafobia, ela tá realmente ali em casa, ela não se preocupa em se arrumar minimamente, tanto que diversas vezes que a gente vê ela atendendo a porta ou falando com alguém pela porta, ela sempre fala, ah, eu não tava preparada pra receber visita, então ela tá sempre de roupão e etc. E aí quando a gente vê a superação desse trauma ali no final do filme, a gente vê ela já de salto, ela maquiada, ela com jeans, enfim, a gente tem uma diferença bem grande, e é muito interessante a gente observar, inclusive nessa característica, principalmente quando a gente tem esses extremos, como conforme ela vai se afundando e ela começa a questionar as questões dela, se ela de fato estava certa, a gente vê que ela vai ficando cada vez mais desleixada. Então é muito importante a gente observar também essa construção na própria personagem, na caracterização dela. E além disso, antes da estreia do filme, eu também participei de uma coletiva de imprensa, e a Amy Adams, ela chegou a falar que aqui no filme, e eu concordo muito com ela nesse aspecto, a personagem ela é muito bem construída. Ela exemplificou falando sobre esses filmes de true crime
crime, né? Quando você quer entender a mente por trás do assassino e tudo mais. Não digo justificar, mas compreender como que ele chegou a se tornar, por exemplo, um serial killer. E ela fala que a gente consegue compreender muito bem as questões da Ana. Não que ela seja uma assassina, né? Mas ela diz realmente nessa relação da construção da personagem. E além disso, eu gosto muito da forma que a Ana se relaciona com os filmes que ela assiste. No livro é algo que já existe, mas aqui eles utilizaram também para complementar a narrativa do filme. A gente começa, né, o primeiro filme que ela assiste é Janela Indiscreta, que é o clássico do Hitchcock de 1954. Acaba sendo uma homenagem também, porque a gente tem uma sinopse similar, apesar de serem filmes completamente diferentes, mas em A Janela Indiscreta a gente acompanha um fotógrafo que depois de sofrer um acidente, ele passa a observar os vizinhos e ele se depara com um crime. Então esse filme ele vem como uma homenagem e também uma forma indireta de narrativa para o filme. E não só, todos são exatamente assim. Eu gosto muito como os filmes conversam, inclusive as frases que eles colocam no momento que ela tá assistindo aos filmes. Por exemplo, no segundo filme, a gente vê o personagem do filme falando a seguinte frase: ou sofre do delírio feminino que o simples fato de ser mulher a isenta das regras de conduta social, que faz uma menção completamente do que a gente está acompanhando ali na Ana, inclusive sobre a verdade dela não ser comprada, né? Quando a gente tem um momento em que tem um confronto com os vizinhos e aí acaba trazendo a polícia e também a detetive. A gente vê a forma que ela é tratada, a gente vê a forma como ela é questionada. Ao longo do filme a gente também acompanha alguns aspectos da personagem que ela sempre liga pra polícia pra falar pequenas coisas sobre o vizinho, e aí também é um fator mais marcante, né, pro momento que de fato acontece o assassinato. Mas ainda assim, o fato de ser mulher e o fato dela estar naquela condição faz com que a verdade dela não seja comprada realmente, e o filme faz isso com o público também, porque você desconfia, mas ao mesmo tempo o filme também traz elementos que você compre a narrativa dela. No próprio monólogo dela, ela fala isso, né? Ah, eu sei como vocês estão me olhando e não me importa como que vocês estão me olhando, o que importa realmente é que uma criança sofreu. Até então era o que ela acreditava, que o Ethan estava sofrendo naquela casa. E já no terceiro filme, a gente vê o protagonista falando: eu já sou atormentado, mas não consigo ver pelo quê. Já fazendo uma menção do que gatilhou a agorafobia dela, porque a gente vê ao longo do filme como ela acaba conversando com a filha e também com o marido de forma internalizada, então a gente consegue ver que ela não teve a compreensão total da perda, tanto que no momento que a gente descobre que ela perdeu a família dela, que ela de fato visualiza o acidente. Ao longo do filme, a gente vai vendo vislumbres, né? Principalmente nos momentos que ela tá dormindo. Ela, inclusive, geralmente acorda quando ela acaba tendo algum momento ali do trauma dela. E é muito interessante como eles trabalham o trauma aqui, porque de fato algumas pessoas, quando elas sofrem grandes traumas, pode ser que elas não lembrem do que elas passaram. As pessoas têm pequenos vislumbres do que ela passou, é como se tivesse uma noção, mas não uma completa certeza, e a gente vê justamente isso aqui, tanto que ela só aceita, e a gente vê como ela tem uma mudança, né, no semblante, justamente ali naquele momento do monólogo, né, que ela acaba pedindo desculpa aos Russell. Então aquele momento é um momento que ela cai em si, e é muito interessante porque, lembra que eu falei da caracterização? Nesse momento a gente vai vendo uma grande piora aí nela, porque ela precisa confrontar com aquela verdade. E complementando sobre o fato da gente descobrir que a família dela morre, né, é interessante porque a gente vê que isso é trabalhado desde o início do filme, né, a neve ali girando, e depois a gente tem a total compreensão que foi no momento que o carro caiu ali do penhasco, também as conversas que ela tinha com o marido e com a filha de forma internalizada, que eram questionamentos que de fato ela tinha, mas é como se eles fossem a voz da razão. É mais ou menos as conversas internas que às vezes a gente tem com a gente mesmo, só que aqui vem com essa imagem da família, porque ela não aceita a perda da família. Então todos esses elementos, eles estão desde o início do filme. É muito interessante como, conforme a gente vai conhecendo essa história ela vai sendo preenchida,
tudo que tava ali atrás faz mais sentido ainda. E olha que interessante, né? Quando a gente chega no quarto filme que ela tá assistindo, o personagem ele questiona a mulher falando por que ela gosta de julgamentos. E a mulher responde: não, fui porque seu caso era parecido com o do meu pai. Sei que ele não matou a minha, e 3 pontinhos, como se fosse uma menção, ele não matou a minha mãe, o meu pai não matou a minha mãe. Então também já é uma forma do filme falar pra você que não foi o Alistar que matou a esposa dele, ou ex-esposa dele no caso, né? É uma dica do filme falando que o verdadeiro assassino não é o pai. E é muito interessante porque esse filme, ele vem logo depois da gente ver o Russell brigando com o Ethan, e depois que a gente vê esse momento do filme é justamente quando acontece o assassinato. E o último filme, que é o quinto, a gente tem uma intervenção, nossa, que eu achei muito sensacional, que é um momento em que a gente vê o protagonista do filme falando que ele vai dar uma injeção que vai paralisar os olhos dela. E aí ele fala: agora fecha os seus olhos, e a gente vê numa angulação que parece que ele tá cobrindo a Ana. Cara, esse take é sensacional, eu gostei muito como foi trabalhada a fotografia aqui. E aí ela sonha com o momento do acidente, e aí quando ela acorda, o filme ele tá todo psicodélico, e é quando acontece o assassinato. E esse filme psicodélico é a junção desse filme que ela tava vendo com aquele que a mulher fala que o pai não matou a mãe. Então é muito interessante a gente ter essa relação, né? Porque os filmes, eles acontecem até esse momento do filme. Depois ela não assiste mais, mas eles já contaram diversos momentos do que a gente vai ver à frente, como a descoberta do assassinato, como a desconfiança da verdade dela. Então é muito interessante ver como tudo faz muito sentido aqui no filme, como tudo se encaixa. Tem um outro momento fotográfico que eu gosto muito como o filme trabalha, é que a gente ainda não sabe que vai acontecer o assassinato, mas tem um momento em que a Ana, ela derruba vinho, e a gente vê uma página de livro sugando, né, aquele vinho, e parece muito com um sangue. E o vermelho, ele é bastante trabalhado ali, né? Tem alguns momentos até mesmo no quarto que fica extremamente rosa, com uma fotografia um pouco mais avermelhada. Então o vermelho, ele é bastante presente, já fazendo uma menção tanto ao assassinato quanto ao final do filme, que é muito violento. É aquilo, né, gente? O filme ele foi dirigido pelo Joe Wright, que é o mesmo diretor de Orgulho e Preconceito, que é um dos meus filmes favoritos até hoje. E é o que eu tô falando, tudo faz sentido aqui nesse filme. Eu gosto muito como ele faz essa construção da sensação da personagem, porque a gente tem uma locação única, né? E mesmo que a gente tenha uma casa muito grande, é uma casa escura. Então, diversos momentos do filme, ele passa a sensação do que aquela personagem tá sentindo. Tanto essa sensação de estar enclausurada, até mesmo a Kate chega a falar: nossa, a casa é escura. Então, causa um incômodo, causa uma estranheza. E também, por exemplo, no momento em que ela se depara ali com David, né? Que ela acha que alguém invadiu a casa. A forma que ela vem vindo ali da escada pra confrontar, né, a pessoa que tá ali na cozinha dela, também é uma forma muito interessante de passar essa sensação. Você fica aflito, você fica desesperado. Agora vamos falar sobre esse final, que é uma reviravolta que acredito que ninguém imaginava que viria aí no filme. Primeiro que a gente descobre que ela perdeu a família, né, em certo momento do filme, e que a agorafobia veio a partir disso, e por isso ela tem medo de sair de casa. Só que no final ela precisa confrontar esse medo. Então ela precisa sair para aquela área externa da casa dela, e para mim ali ela literalmente luta contra o medo dela, porque ela precisa lutar para viver. E de novo, né, olha como o filme ele constrói desde o início um elemento que vai ser utilizado aqui no final. Logo no início do filme a gente vê que a claraboia tava com defeito, o David vai lá ver se tava tudo certo, e ela vai ser um elemento utilizado pro final para fazer com que o Ethan morra, para que ela se salve. E é como eu falei, ela literalmente luta contra o medo dela, porque ali naquele momento ela precisa lutar para sobreviver. Então ela tem um entendimento do quão importante é a vida dela, ainda mais depois de ter feito aquele vídeo no celular. E sim, o Ethan ele acaba sendo culpado de tudo, e ele conta pra gente, né, porque que a Ana é a próxima vítima dele, porque ele diz que quando eles estavam se mudando, a corretora contou a história dela, que ela era sozinha, que ela perdeu a família. Então ele sabia que ela era uma pessoa que
possivelmente as pessoas não sentiriam falta, já que ela perdeu as pessoas ao redor, e provavelmente uma pessoa que facilmente perderia a vida, então não seria algo que seria muito investigado. E ele questiona isso pra ela, né? Ele fala: você nem queria viver, então simplesmente aceita isso. Então por isso que essa cena é muito importante pra a gente chegar no final e ver que ela consegue sair da própria casa, porque ela luta pela vida dela, ela tem um entendimento da importância da vida dela, e por isso ela consegue seguir em frente. Bom, gente, como eu falei desde o início desse vídeo, foi um filme que eu gostei muito, ele é muito bem construído, é muito interessante como os elementos construídos desde o início vão fazer total sentido pro final, além da excelente construção da protagonista. A gente realmente sente as sensações dela, a gente consegue ter a compreensão daquela protagonista, e é interessante também porque o Joe Wright, na coletiva de imprensa, ele chegou a falar que esse filme, ele fala muito sobre como a gente vê o medo e como a gente cria os nossos próprios medos, e que ele esperava que depois que as pessoas assistissem ao filme, elas conseguissem superar o medo delas. E sem falar que o elenco do filme é maravilhoso. Além da Amy Adams, a gente simplesmente tem a Julianne Moore, que é maravilhosa, a Jennifer Jason Leigh, que é a nossa eterna The Affair, o Gary Oldman, e a gente tem trabalhando junto de novo o Anthony Mackie e o Wyatt Russell. Na realidade, esse filme, ele foi gravado antes de Falcão e Soldado Invernal. Pra quem não sabe, eles fizeram a série do Disney Plus juntos, né? E fun fact, eles falaram na coletiva que foi muito engraçado, porque esse filme ele era pra estrear nos cinemas, e por causa da pandemia a Netflix comprou os direitos do filme, por isso que ele só saiu agora. Ou seja, eles gravaram há muito tempo, era pra ter saído no ano passado. E aí, quando eles estavam gravando Falcão e Soldado Invernal, o Wyatt foi se apresentar pro Anthony falando: ah, a gente fez um filme juntos. E o Anthony ficou: não fizemos. Só que é interessante porque depois de assistir ao filme, a gente percebe que sim, eles estão no mesmo filme, mas em nenhum momento eles contracenam. Então foi engraçado, foi uma situação que eles deram risada, e eu achei que ia ser uma curiosidade que vocês iam gostar de saber pra quem acompanha aí o trabalho dos dois. Mas é isso, gente, eu quero saber agora de vocês, o que vocês acharam do filme, se vocês leram o livro e se vocês gostaram como foi reproduzido aqui, e também se vocês tinham reparado nessas questões que eu falei nesse vídeo ou em outras coisas. Deixa tudo aqui nos comentários, vamos discutir, porque eu quero conversar muito sobre esse filme aqui com vocês. Então, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!